Tudo bom? Beleza, o mundo vai acabar, vamos ter uma guerra nuclear ou é só papinho furado? Cara, guerra nuclear assim, é um pouco de antecipação, né? Mas que a gente pode ter uma guerra e pode ter uma guerra a qualquer momento. Na realidade, a rigor, a gente já está nessa guerra há muito tempo. A Rússia está em guerra com a Ucrânia desde 2014, desde o Maidan. E o que aconteceu hoje foi basicamente o Vladimir Putin reconhecendo a soberania e independência de duas regiões, Lugansk e Donetsk, e com os prospectos, com a possibilidade de reconhecer mais regiões, porque essas duas regiões fazem parte de uma parte que está ali próxima às fronteiras da Rússia, que é o Donbás, e pelo que eu bem me lembro de muitos anos, os militantes pró-Rússia que eu conheço, todos eles acham que a região do Donbás inteira deve ser da Rússia, e não é só, então assim... São áreas de população de descendência e maioria russa, né? Então, a população ela é russa, né? Nasceu onde é hoje a Rússia, ou são filhos de russos. Então, essa área aí de Donetsk, por exemplo, no Twitter agora, se você entrar agora, você vai ver diversos vídeos de queima de fogos, de pessoas na rua comemorando, escutando um hino da União Soviética. Então, de fato, é uma área que a maioria da população ela é de etnia russa e, enfim, nasceu na Rússia ou são filhos de russos. Pois é. Então, assim, a gente tem essa perspectiva. Essa é uma guerra que está sendo travada há muito tempo, uma guerra de informações muito complexa. Eu estou com um livro aqui que eu queria usar. Eu lembro que eu tinha citado esse livro em uma ocasião, mas eu não consegui encontrá-lo aqui. Aí, quando eu cheguei, eu consegui encontrar, que é este livro aqui. Dá para enxergar vocês? Dá para enxergar, né? Na Contramão da Liberdade é um livro que foi escrito pelo Timothy Snyder, que é um historiador especialista em leste europeu. Ele tem uma posição nesse livro muito pró-ocidental, assim, abertamente pró-ocidental. Então ele considera o Maidan legítimo, todas as reivindicações da Rússia ilegítimas, mas ele tem uma posição muito clara quanto a isso. Mas o que é significativo nesse livro são os trechos que ele traz de militares, de membros da Força de Segurança, de membros da alta patente, né, do Exército da Rússia, a respeito do conflito da Ucrânia. E as declarações dessas pessoas são declarações muito, muito, muito assombrosas. Por exemplo, eu vou ler uma declaração aqui rapidamente para vocês terem uma noção da gravidade do problema. E esse livro foi escrito anos antes de hoje. Então, ele estava se referindo a como esses militares, como essas figuras russas, se referiam ao conflito com a Ucrânia lá desde 2014. Aí ele diz o seguinte: tendo feito Donbás chegar a este ponto em meados de 2014, diz que foi removido para a Rússia. O novo chefe de segurança, Vladimir Antufeyev, era o principal especialista da Rússia na forma de teatro geopolítico conhecida como conflito congelado. Eu não vou ficar lendo o livro todo, não, mas eu só quero que vocês entendam. Este sujeito, esse chamado de Vladimir Antufeyev, ele era um especialista no conflito, ele foi mandado pela Rússia para a Ucrânia para ser o especialista, o chefe do conflito lá. Olha só, o que é que ele vai dizer. E isso que Bom, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: ele reconhece já desde aquela época, portanto, anos antes do reconhecimento formal agora da Rússia, a República Popular de Donetsk. Então, a ideia desse reconhecimento já estava lá há muitos anos. Inclusive, Ricardo, tem notícia agora de alguns sites gringos que já tem comboio militar russo já em território de Donetsk. Então, a invasão, ela meio que já invasão entre aspas, né? Mas já tem soldado russo na área. Pois é, olha só o que ele vai dizer. A invasão da Ucrânia, disse Antufeyev, deve ser entendida como autodefesa de russos inocentes contra uma aliança, abre aspas, dos maçons da Europa e dos Estados Unidos, fecha aspas, e dos fascistas da Ucrânia, fecha aspas. Aí ele vai um pouco além e ele faz a seguinte declaração. Abre aspas. A Ucrânia é um estado em desintegração, exatamente como os Estados Unidos. Entendeu? A Ucrânia é um estado que vai acabar, exatamente como os Estados Unidos. E o início dessa desintegração, e esse é o sentido da parte do capítulo, é a guerra da Ucrânia. Então, a guerra da Ucrânia provocaria um conflito de tal ordem
que seria o princípio da desintegração dos Estados Unidos e da tal ordem liberal que foi construída a partir de 1945 e que sobreviveu à queda da União Soviética e que resultou na OTAN, na expansão da OTAN para o leste europeu, todo esse processo de muitas décadas. É um processo que foi construído aí em muitas décadas. Então, segundo esse especialista militar russo, um cara importante que foi mandado para lá, a guerra da Ucrânia seria o princípio da desintegração desta ordem, inclusive dos Estados Unidos. Então, assim, para mim, a ideia do governo russo é muito clara. Qualquer coisa que eles falem em termos de paz, de pacificação, isso conversa. O que eles querem basicamente é o seguinte: eles querem desmontar a OTAN no leste europeu, tomar a Ucrânia, recuperar todos os territórios possíveis daquela antiga Rússia imperial que foram deixados para trás no Tratado de Brest-Litovsk, que os comunistas tiveram que assinar. Eles assinaram a pulso, porque o exército alemão estava para invadir a Rússia e acabar com a revolução. Eles querem tomar tudo isso, recuperar essa zona de influência e colocar o Ocidente para lá, ou seja, basicamente esfacelar a OTAN ali no leste europeu. Isso está muito claro. Qualquer tipo de recuo, retórica da paz, guerra de informações, tudo isso está dentro deste contexto, que é o contexto de um objetivo geopolítico muito claro que está ali definido por diversos militares russos e que é alinhado com o pensamento de Vladimir Putin. Ponto. Então, na tese dele ali, a treta na Ucrânia, ela precipitaria um conjunto de movimentos no xadrez geopolítico que... Eu não entendo o que seria uma dissolução dos Estados Unidos, mas o quê? A dissolução dos Estados Unidos enquanto potência? Provavelmente sim, né? Aquela ideia do fim do Império Unipolar, da volta à multiplicidade dos polos, provavelmente que isso. É a tese do Dugin, né? Exato, é a tese do Dugin, é a tese de diversas figuras aí. Esse livro traz muitos nomes que eu não conheço, Prokhanov, Klubsborsky, são vários. Ele cita várias influências intelectuais, mas todas elas são muito convergentes em relação a alguns pontos, né? Primeiro, a ênfase muito forte numa missão histórica sacrossanta da Rússia, que a Rússia teria. Segundo, uma avaliação ambivalente do que foi a União Soviética, porque, por um lado, esses autores todos criticam o materialismo da União Soviética, o bolchevismo, a derrubada, né, da dinastia Romanov, mas, ao mesmo tempo, a União Soviética também foi uma época de esplendor militar russo. A Rússia conseguiu muito poder, conseguiu muita força, se desenvolveu industrialmente. Então, há uma certa nostalgia da época da União Soviética, que a Rússia tinha esse poder imperial. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, a importância decisiva do conflito na Ucrânia para estabelecer o que vai ser a próxima ordem mundial. Então, a ordem mundial se modificaria a partir de um conflito na Ucrânia. Quarto, a função do próprio Vladimir Putin como esse espécie de cavaleiro russo, místico, abençoado, que vai conduzir a Rússia aos melhores paradigmas. Então, assim, é esse o horizonte de pensamento dos caras. E eu acho que eles vão atuar de acordo com esse horizonte de pensamento. Em todas as minhas análises, eu sempre parto dessa ideia de que as pessoas atuam de acordo com as suas crenças. Então, quando ela tem uma crença muito forte, ela vai naquela direção. Eu sempre falei, o Moro nunca vai abandonar o discurso lavajatista. Nunca vai. Ele pode falar o que for, né? Mas aquilo ali está na cabeça dele. O MBL, por exemplo, tem algumas coisas que estão muito enraizadas no movimento. A gente nunca vai sair daqui. E a mesma coisa com os caras aí da Rússia. Então, eles têm essa convicção e vão seguir até o fim.